Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, lição de número 2, com o assunto João Batista, preparando o caminho. Como você sabe, nesse primeiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o Evangelho de João, ou o Evangelho segundo escreveu João. E na lição de hoje nós estaremos estudando sobre um personagem muito interessante dos evangelhos, que é o João o Batista. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, né? Você acessa www.ebdemfoco.com e você vai encontrar aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos e aula em PDF. Tudo isso de forma gratuita. E nós temos também o conteúdo premium para você que é assinante, né? Os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico em teologia. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para 094 é o DDD 98409 2869. Muito bem, o texto principal da nossa revista, João capítulo 1, versos 6 e 7 diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Nós vemos aqui o evangelista João nos falando do João Batista, que ele veio para dar testemunho, para testificar de Jesus, para que, através do seu testemunho, pudessem crer em Cristo. João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. E para você que não sabe, talvez você não saiba por que Batista, João Batista, João o que batiza, né? Batista vem de batiza, de batizar, porque ele batizava as pessoas nas águas. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 8, versos 15 e 16, versos 24 a 27. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acreditando que você está fazendo o estudo desses textos bíblicos, não só aqui de João, mas também especialmente de Lucas, que fala de forma muito clara também sobre o Batista. Nossa introdução. Qualidades de João o Batista, né? Mensageiro designado por Deus para anunciar a chegada de Jesus como Salvador, um pregador cuja mensagem tinha como tema o arrependimento, um confrontador destemido, conhecido por seu notável estilo de vida, não era transigente em relação à palavra de Deus, né? Então nós temos aqui as principais características do pregador João o Batista. Na lição desta semana, veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. Testemunho, testemunho, testemunho. No seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar sua vontade e propósito, gerar fé nos corações e construir relacionamentos. É muito importante isso aqui, interessante a gente notar que o primeiro parágrafo aqui, o primeiro texto do nosso primeiro slide diz a importância do testemunho para a expansão do reino, né? Para que esse testemunho se torne verdadeiro, para que esse testemunho seja impactante, ele precisa ser de semelhantes para semelhantes, né? Por isso Deus sempre usou seres humanos para pregar para seres humanos, com exceção de alguma mensagem esporádica, como foi o aviso do anjo a Maria, o aviso do anjo à própria Isabel, os encontros de Jacó com o anjo, de Abraão e algumas outras circunstâncias, a jumenta que falou com Balaão,
com essas exceções que são esporádicas, todas as outras vezes Deus usou homens para falar para homens. Inclusive a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho, por tão bela mensagem que é, mas Deus deu aos homens o privilégio e a responsabilidade de transmitir. Veremos também como João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Compreenderemos como o ministério desse precursor era necessário para denunciar o sistema pecaminoso reinante em Israel, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João o Batista, né, chega num período de grande caos, né, na nação de Israel. A nação está dominada por Roma, a religião está totalmente decadente. Só para você ter uma ideia, o certo pela lei era ter um sumo sacerdote, mas na época de Jesus, na época de João o Batista, havia dois sumos sacerdotes, né, Anás e Caifás. Um era de linhagem e o outro era político, né, para agradar Roma, para agradar os imperadores, né, era uma questão de política, né. Então, só para você ter uma ideia de como estava deteriorada a religião judaica quando o João Batista começou o seu ministério. Nosso primeiro tópico, né, a origem do precursor. Das montanhas de Judá. Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como o Batista, aquele que batiza, né? O texto sagrado não menciona a sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa de Judá. Lucas 1:39. O verso diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, né? Quando ela foi visitar a mãe de João Batista. A tradição cristã a identifica como a atual Ein Keren, vila que pertence a Jerusalém Ocidental. Mas é a tradição que fala, a Bíblia não fala. Maria foi para lá após receber o anúncio da concepção de Jesus, visitar sua prima Isabel, grávida já havia 6 meses do João Batista. O precursor, portanto, nasceu antes do Messias. O anúncio a Zacarias. Zacarias, o pai, né? E você sabe a história de Zacarias. Por ele ter duvidado, ele ficou mudo, né, até o menino nascer. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. O mesmo Gabriel, que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, já havia estado com o sacerdote Zacarias, homem justo e temente a Deus, anunciando-lhe o nascimento de João, o precursor do Messias. O anjo chegou ao Zacarias, né? João Batista era de descendência sacerdotal. O Zacarias ministrava no templo, né? E ele estava ali ministrando, e o anjo chegou e anunciou que Isabel teria um filho, né? E aí o Zacarias duvida, e por isso ele fica mudo até o nascimento do menino. Zacarias e Isabel, assim como Simeão e Ana, nos mostram que, mesmo diante da apostasia e do declínio moral reinantes naquele tempo, alguns judeus piedosos serviam a Deus e perseveravam em oração, esperando a consolação de Israel prometida pelos profetas, como diz Lucas 2:25 e 30 a 38. Então, é muito interessante isso aqui, e o professor pode explorar isso com seus alunos. Sempre, mesmo diante dos maiores caos, sempre houve um remanescente fiel. Desde as épocas, enfim, da criação do mundo, né? Sempre houve um remanescente fiel. Sempre houve um remanescente fiel. Por exemplo, diante de Caim, nós temos Abel. Diante de uma nação, diante de um povo extremamente depravado, nós temos o próprio Noé. Depois nós temos o Abraão,
Nós temos, quando a nação cresce, na época de Elias, por exemplo, Deus fala para Elias, apesar de todo o caos, ainda tem 7.000 que não se dobraram. 7.000 diante de uma nação inteira é pouca gente, mas ainda tinha o remanescente. E assim, quando você estuda os profetas, você percebe que em meio ao caos sempre havia um remanescente. E eu acredito que nos nossos dias também não é diferente. Não é diferente. Apesar do caos que nós vivemos, de religiões falsas, de pregações de evangelho falso, ainda tem um remanescente fiel. E o que nós esperamos é fazermos parte desses remanescentes fiéis que ainda preza pelo verdadeiro evangelho de Cristo. O cumprimento profético. O anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. O anjo Gabriel cita Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, ao falar do ministério de João. Malaquias diz que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele diz especialmente que ele viria no espírito de Elias. E o texto aqui de Lucas nos diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então Malaquias já havia profetizado que viria alguém no poder de Elias, ou seja, com muita energia, com muita autoridade, preparando o caminho do Messias, e este era o João Batista. Mas a principal profecia do precursor é a que o próprio João Batista menciona para apresentar-se aos judeus que lhe indagavam a respeito de quem ele era. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías, então, também profetiza a chegada do precursor, daquele que abriria o caminho para o Messias. Esta citação é extraída do capítulo 40 de Isaías, do verso 3, que inaugura a seção do livro, a qual anuncia livramento ao povo de Israel e é comparada com o Novo Testamento dentro do livro. Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento e uma Bíblia em miniatura. Do capítulo 1 ao 39 teríamos uma representação do Antigo Testamento, do 40 ao 66, a do Novo Testamento, completando assim os 66 capítulos, mesmo número de livros da Bíblia. Então, nós temos aqui uma observação que é interessante, que João Batista, ele chega no início da era cristã. E lá em Isaías, no início da parte que os pesquisadores bíblicos consideram como segunda parte de um todo do livro, que é a parte que representa o Novo Testamento, João Batista é citado por Isaías nessa parte, onde mostra aí que ele chegaria no início da era cristã. É bem significativo que a referência ao precursor do Messias apareça logo no início do capítulo 40, pois João Batista veio justamente no começo da era cristã, como eu já falei. Segundo tópico, mensagem do precursor. O estabelecimento de uma ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual, um chamado ao arrependimento diante do quadro degradante vivido pelos judeus. Sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferença eram as principais marcas do judaísmo de então. A religião de Israel era o judaísmo. E no tempo que João Batista veio, que ele começou o seu ministério, e na sequência veio também o de Jesus, a religião judaica vivia num caos. Era um caos terrível. E é interessante que dentro desse contexto de caos, a mensagem de João Batista é uma mensagem de mudança de comportamento, é uma mensagem de revisão dos seus conceitos, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conscientização da vida,
da conscientização da responsabilidade que cada um tinha diante de Deus. Tanto é que ele, quando ele confronta o povo, ele diz que aquelas pessoas deveriam apresentar frutos que provassem o arrependimento deles. Então, o João Batista aparece dentro de um contexto de apostasia, politização, corrupção moral, indiferença, sectarismo e, bom, enfim, dentro de um contexto de muita escuridão. E o que ele conclama ao povo é para que as mentes deles fossem iluminadas, para que eles saíssem dessa escuridão, porque o reino dos céus estava chegando. Essênios, zelotes, herodianos, fariseus e saduceus eram os principais grupos representativos da Babel, ou dessa torre de confusão política e religiosa que Israel havia se transformado. João aparece no deserto da Judéia para marcar a chegada de um novo tempo, uma necessária ruptura com o pervertido sistema religioso reinante, preparando a chegada do Salvador. Então, se você percebe aqui, a religião judaica, né, é o judaísmo, mas dentro do judaísmo tinha todos essas denominações, né, esses grupos, os essênios, que eram mais radicais, abandonaram o convívio da sociedade para viver em tribos isoladas com um pretexto de santidade, os zelotes, que buscavam a independência de Israel de Roma, os herodianos, né, que seguiam Herodes, os fariseus, que eram os em maior número, né, que o farisaísmo era a religião, ou a vertente, né, o grupo dos pobres, né, e eram os mais radicais no sentido do legalismo, né, porque eram os que observavam cada aspecto, os pormenores da lei, colocavam sinos nas roupas, colocavam pedaços da Torá nas roupas para poder dizer que eram devotos da Torá, e assim por diante. Então nós temos esses grupos, e os saduceus, que eram um grupo mais elitizado, né, que não acreditavam na ressurreição, em anjos e assim por diante, né? Esses eram os principais grupos da religião judaica, e todos esses grupos estavam em extrema decadência moral e religiosa. E João Batista, ele chega nesse contexto para pregar para essa turma, e para uma turma que não está querendo nada com nada, mas em especial para um povo de uma religião dividida, com conceitos e crenças bem distintas, mas extremamente corrupto. O que tinha de igual nesse povo é que eles eram legalistas, corruptos, e que precisavam de arrependimento. Por isso a mensagem do João Batista. É importante considerarmos uma característica predominante no ministério de João Batista para entendermos sua mensagem e propósito. Um homem simples, vestia-se de pelos de camelo e um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, a quem acorria as multidões de Jerusalém e de toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Nós vemos esse texto em Mateus 3. Tem muita gente que diz, já disseram, né, eu acho que isso aí já foi superado também, que esse gafanhoto e mel silvestre seria algum tipo de comida especial de João Batista. Não. Para a maioria dos expositores era gafanhoto mesmo, um inseto, e mel de abelha mesmo. O João Batista, alguns vão dizer que ele era, ou pelo menos passou algum tempo entre os essênios, né, porque ele tinha um estilo de vida bem estranhozão, né, bem distante da realidade da sociedade da cidade, né? Então, o João Batista era um cara um tanto quanto extremo, né? Uma roupa esquisita, comia uma comida esquisita e tinha uma mensagem para o contexto em que os israelitas estão vivendo bastante esquisita também, porque ele estava pedindo para as pessoas se arrependerem daquele modo de vida que eles estavam vivendo, né? Então, o João Batista é realmente uma figura impactante, a sua mensagem é impactante, e ele então desperta ali a consciência das pessoas através da sua mensagem
para a chegada do Messias. João Batista estava consciente do seu papel. E é por isso que ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30, né? João Batista sabia que ele era precursor. Ele não era o Messias. Então ele sabia que no momento o ministério dele se encerraria. Então ele aplicava-se o máximo que ele podia na pregação da sua mensagem, mas com a certeza de que o tempo dele era limitado e que em breve o Messias iria chegar. Então nós devemos aprender com João Batista que quem deve aparecer é sempre Cristo, que nós não devemos nos apegar a cargos, a ministérios, que o que nós devemos nos apegar é o Evangelho. Em quem nós devemos nos apegar é em Cristo. Nos apegar ao Evangelho, à Bíblia e nos dedicarmos o máximo possível, mas não a posições, porque tudo isso é passageiro. Um enviado de Deus. A autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Foi escolhido desde o ventre da mãe e preparado na escola divina. Entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. Era o último dos profetas do Antigo Testamento. Não sei se você lembra que nós falamos lá no início quem era o pai de João Batista, né? Zacarias. Ele era um sacerdote. João Batista de descendência sacerdotal. Ele poderia perfeitamente, né, se quisesse, se fosse por escolha, melhor dizendo, pessoal dele, individual dele, ir para o templo servir como sacerdote, como pai, como era de linhagem. Mas Deus o chamou para um ministério diferente. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer e usa aonde Ele quer. Não importa a sua linhagem, não importa o que você fez ou faça. Quando Deus te chamar, Ele vai te capacitar para isso. O João Batista era um homem de linhagem sacerdotal, mas Deus o escolheu desde o ventre da mãe para uma outra missão que não tinha praticamente nada a ver com o templo. Ele era um homem do deserto, da beira do Rio Jordão, onde pregava uma mensagem de arrependimento, sem se preocupar com a reação do povo. Uma mensagem contundente. João Batista pregava o arrependimento para perdão de pecados. Isso é muito interessante. Sua mensagem era contundente. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, 7 e 8. A mensagem de João Batista era forte. Primeiro ele chega causando impacto, agredindo, porque para o contexto dele, chamá-los de víboras, né, era algo agressivo. E ele diz: olha, suas víboras, como vocês estão pensando que vão se livrar da condenação eterna? Qual é o caminho que vocês pensam que vão tomar para se livrar da condenação eterna? Vocês acham que se livrarão da condenação eterna só por serem filhos de Abraão? Pois eu digo a vocês, se é filhos que Abraão precisa, Deus dará filhos a Abraão até das pedras. Há alguns expositores, né, que entendem que quando ele fala dessas pedras, essas pedras não seriam pedras mesmo do rio, mas teria um duplo sentido aqui, que essas pedras também poderiam sermos nós, os gentios, né? Uma vez que Abraão é o nosso pai na fé, que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas, e assim, por crer, por ser justificado pela fé, Abraão é o nosso pai na fé. Então traz essa ideia, né, de que pode ser que imediatamente João Batista apontasse para pedras, né, para rochas, mas com ali secundariamente uma voz profética afirmando que não era porque eram judeus legítimos descendentes de Abraão que eles seriam simplesmente salvos por isso. Porque se é filho que Abraão precisa, Deus dá filhos a Abraão até de entre os gentios. Que essa mensagem é tão importante porque João Batista, né, Deus está falando através de João Batista o seguinte, que o que importa não é a sua linhagem, mas é o seu arrependimento.
O que importa não é a sua denominação, é o seu compromisso com Deus, é o seu arrependimento. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que se arrepender, mas não é só um arrependimento privado. Vocês precisam mostrar nas práticas de vocês que vocês se arrependeram. Ele diz: mostrem frutos desse arrependimento, provem que vocês se arrependeram. Então é muito interessante quando a gente peca, né, e a gente chora, lamenta, mas não mostra um resultado de mudança. Isso é um problema. A gente precisa cuidar disso, né? Todos nós, vez ou outra, aparece com isso, né? Comete esse tipo de erro, né? Mas o João Batista nos alerta aqui que o arrependimento deve ser provado nas nossas atitudes, no abandono da prática, na mudança de linguagem, num comprometimento maior com aquilo que é de Deus. Isso é realmente arrependimento. Então ele está dizendo: olha, vocês só se livrarão da ira futura se vocês se arrependerem. Para provar que vocês se arrependeram, nós queremos ver os resultados desse arrependimento. João Batista tinha uma mensagem transformadora que exigia de todos mudança de atitude. Quem tiver 2 túnicas, que repartam o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. De caráter, como dito aos cobradores de impostos e aos soldados, respectivamente, não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. A ninguém tratais mal, nem defraudais, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, num contexto de extrema corrupção, o João Batista já começa dando um exemplo. Não que a mensagem dele se restringia a isso, mas isso aqui é só um exemplo. Uma vez que ele prega sobre arrependimento e que esse arrependimento precisa ser apresentado em frutos, ele diz: prove-me que vocês se arrependeram do egoísmo de vocês. Vocês têm 2 túnicas e tem um irmão que não tem nenhuma, dê uma para ele. Você tem muito alimento, está com a barriga cheia, tem alguém que está passando fome, então divida com ele. Você é soldado, você é cobrador de imposto, a lei ordena que você cobre 10%, vamos colocar aqui, cobre 10%, 15%, pois cobre só 10%, cobre só 15%, não cobre mais do que isso, porque certamente quando eles cobravam para si mesmo. João Batista está dizendo: se você trabalha como cobrador de imposto, ótimo, cobre imposto, mas cobre imposto justo, seja correto, você se arrependeu de ser um ladrão, então mostre-nos que você se arrependeu de ser ladrão parando de roubar. A mensagem de João Batista é muito prática. E ele diz que ela precisa ser prática e exige que aqueles que dizem estar arrependidos mostrem essa evidência desse arrependimento. Isso é importante que a gente reflita sobre isso. Que não é só chorar ali no privado, mas é mostrar que você realmente arrependeu. Como é que eu digo? Como assim mostrar que arrependeu? Mudando a sua postura, mudando o seu comportamento, mudando suas práticas. Essa mensagem despertou a consciência dos homens acerca de seu estado pecaminoso, preparando o caminho para a chegada do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, né, que essa mensagem de João Batista está pregando num contexto de escuridão, né, de mentes fechadas, de muito sectarismo, radicalidade, e ele chega dizendo para as pessoas: abram suas mentes, ilumine suas mentes, arrependam-se dos seus pecados, para que vocês conheçam o reino de Deus que está chegando. Terceiro tópico: o verbo, o pregador e a pregação. O último dos profetas do Antigo Testamento. O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação de sua vontade e propósito para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Como já vimos, João foi o último representante desse ministério no Antigo Pacto, né? Após um período de mais de 400 anos de silêncio profético, Deus levanta o João Batista, não com um propósito como os outros profetas, mas o propósito dele agora é maior. Tanto é que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher,
não havia ninguém maior que João Batista. Não é pela grandeza dele como homem, pelos seus milagres como Eliseu e Elias fizeram, não é porque ele escreveu um grande livro, mas é pela missão dele. Qual era a missão do João Batista? Preparar o caminho do Salvador. Então, o homem se torna grande quando a sua missão é grande. Ele não pode ser maior do que a sua missão. A sua missão é que faz ele grande. João Batista foi considerado pelo próprio Cristo o maior homem da história. O maior homem da história do Velho Testamento. Porque ele teve o privilégio de profetizar e preparar o caminho para o Salvador. O ofício presente no Novo Testamento, no Novo Concerto, não mais. O ofício persiste no Novo Concerto, mas não nos moldes veterotestamentários, pois agora temos o cânon sagrado, temos a Bíblia. O Novo Testamento cita diversas vezes os profetas atuando na igreja. Apesar de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, o ministério profético continua exigindo como função no poder do Espírito. Antes de compreendermos os dons ministeriais como títulos ou cargos, precisamos considerá-los como funções dentro do propósito exposto especialmente em Efésios 4 e 1 Coríntios 12. Isso aqui é importante a gente observar. O ministério profético continua, ainda tem profetas no sentido ministerial, designativo. Não existe. O último profeta como ministério, designado profeta, foi João Batista. O que é que nós temos hoje? A função de expor a palavra de Deus é uma função profética, certo? Temos também o dom de profecia, que não necessariamente quem tem o dom de profecias é profeta, mas tem o dom de profecia. Na atualidade, o que boa parte dos teólogos concorda, os teólogos mais conservadores, o profeta na nova aliança é aquele que expõe fidedignamente a palavra de Deus. Porque uma vez que a função do profeta era falar aquilo que Deus mandava ao povo, quem expõe a palavra de Deus faz exatamente isso, né? Fala aquilo que é de Deus para o povo. Então, o ministério profético não existe mais, mas a função profética ainda existe. Quem ministra a palavra de Deus faz a função de um profeta. A importância da pregação. João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescem por ele. João 1:7. Isso nos mostra a imprescindibilidade e a seriedade da pregação. Como instrumento necessário à fé, a exposição do Evangelho deve ser feita com zelo e profunda responsabilidade. Vamos lá. O João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, e para que crescem por meio dele. E isso mostra a imprescindibilidade e a seriedade da pregação. E aqui, arrematando o slide, ele cita Romanos 10:17. E o que é que diz em Romanos 10:17? O crer vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a pregação do Evangelho é substancial. Há quem diga até que se não houvesse a revelação verbal, provavelmente, não é um consenso, mas há muitos expositores bíblicos que concordam que se não houvesse a revelação verbal que hoje nós temos como escrita, é a Bíblia, o homem não chegaria ao conhecimento da graça para a salvação. Então, só você ter uma ideia do quanto é importante a pregação do Evangelho, do quanto isso é sério, Nós devemos nos preocupar quando pregamos, quando ensinamos, com a performance? Sim, porque é horrível você ouvir alguém que não segue nenhuma regra de didática, nenhuma regra de homilética para poder fazer uma ministração. É horrível, mas a nossa principal preocupação não é essa. A nossa principal preocupação é com a veracidade da mensagem. É que se a mensagem é realmente bíblica, se aquilo que nós estamos falando realmente é evangelho, é isso que deve. Isso é o principal. A questão da performance é interessante, mas ela é secundária.
mas a verdade do Evangelho é primária. Se você não tem certeza do que você está falando, então não fale. Se você quer pregar, então estude, conheça o Evangelho, experimente, viva o Evangelho, para que você possa compartilhar, porque é muito sério isso. É muito sério. Tem muitas pessoas pela internet que falam qualquer coisa e tem um monte de gente seguindo essas pessoas. Pelo amor de Deus, irmãos, não sigam pessoas que você não tem como confrontá-lo. Não sigam essas pessoas que não dão currículo, que não dão locais, que é onde congregam, onde moram, que defendem. Só joga aí na internet e as pessoas que se virem, pessoas leigas, acabam ouvindo isso e se perdendo. Não ouçam pessoas que não estão dispostas a serem confrontadas por aquilo que falam. Não ouçam essas pessoas. Não podemos brincar e nem aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja. Também não podemos concordar que esse ofício sagrado seja banalizado, mesmo em ambientes privados ou por meios particulares como as redes sociais. O que está em jogo é a salvação de vidas. Como eu acabei de falar, a gente precisa ter muita responsabilidade quando pregamos, porque nós falamos a pessoas o Evangelho. As pessoas pelo menos estão esperando que a gente pregue o Evangelho. Se a gente pregar um Evangelho falso, nós condenaremos essas pessoas. E certamente o Senhor vai requerer de nós isso. Então, como eu falei, é importante a performance? É importante. Todo pregador, todo professor precisa estudar didática, precisa estudar hermenêutica, precisa estudar homilética, precisa estudar oratória. Sim, mesmo que sejam cursos pequenos, básicos, mas precisa, para poder melhorar a sua forma de expor, porque é agradável para quem ouve, mas principalmente você precisa ser fiel ao conteúdo do Evangelho, ser fiel à palavra de Deus, sempre pregando aquilo que é verdadeiro. Se você não tem certeza, não pregue, estude primeiro. O perigo do estrelismo. Para muitos, a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato, em busca de fama e vantagens econômicas. Precisamos amar a palavra de Deus, conhecê-la e ter com ela profundo compromisso para que possamos discernir heresias, bizarrices e meros espetáculos. Olha só, isso aqui é interessante, né? Nós sabemos que hoje tem uma visão, as pessoas têm uma visão sobre o pregador como alguém que deve ser alguém de sucesso que ganha dinheiro, né? A visão que se tem de um pregador não é do homem que sofre, não é do homem que abre mão de coisas como os profetas, como os apóstolos, mas é do homem que conquista coisas, conquista as redes sociais, conquista dinheiro, fama. Essa é a visão que se tem do pregador. Mas como nós vemos na história de João Batista, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu estou apenas preparando o caminho para o Cristo. Por isso importa que ele cresça e eu diminua. Não faz o menor sentido o que nós vemos hoje por parte dos pregadores quando nós comparamos isso com o que João Batista falou. Porque não tem na boca de nenhum desses pregadores modernos esta expressão, que o Senhor cresça e eu diminua. Essas pessoas só vão às igrejas por cachês altos, cheios de exigências, estão loucos por um like na internet. Então esses caras estão procurando fama e dinheiro e não servir a Cristo. A verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica e marcada pelo poder do Espírito Santo, promotora e receptiva à manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Ela não é fria ou formal e nem fundamentada em filosofias. Como disse o apóstolo Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um intelectual, educado aos pés de Gamaliel, reconhecido mestre judeu.
poliglota e conhecedor da filosofia e da poesia do seu tempo. Ele sabia que não podia valer-se desse conhecimento para trazer seus ouvintes à fé em Cristo. Isso só é possível pela exposição das Escrituras no poder do Espírito Santo. Então, Paulo usava o seu conhecimento secular para conhecer as pessoas, para aplicar métodos, para fazer gerenciamento das igrejas. Isso ele usava. Mas para levar as pessoas à fé em Jesus, ele deixou bem claro: para levar vocês à fé em Jesus, eu só tenho uma mensagem: Cristo crucificado. É isso que leva as pessoas à fé, o Evangelho. Eu posso fazer gestão, eu posso fazer marketing, eu posso fazer psicologia, filosofia, sociologia, e usar princípios desse conhecimento na gestão da igreja, na aplicação de recursos na igreja ou de qualquer outra coisa. Podemos. Mas para levar a pessoa à fé em Cristo Jesus, só tem um. É a Bíblia. É a Bíblia, é o Cristo crucificado. Paulo, como ele era um poliglota, um homem extremamente conhecedor, ele identificou isso logo. Olha, tudo que eu sei de filosofia, de sociologia, de geografia, sei lá mais o que Paulo sabia, né, das línguas que ele estudou, tudo que eu sei não muda a história de um homem. O Cristo da cruz, a mensagem da cruz, muda a história de uma pessoa. Nossa conclusão: João Batista exerceu fielmente seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida. Deixa-nos exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós. Para que nossa vida seja plena expressão de sua vontade, João Batista testificou de Cristo como seu precursor, e dizendo que ele cresça e eu diminua. Que sejamos testemunhos de seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda a se manifestar. Amém? Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.